Meus queridos irmãos, meus amigos, mais uma oportunidade de estarmos estudando a revista Palavra e Vida, estudando um momento especial da nossa escola bíblica. Esse trimestre estamos estudando o tema Vivendo as Adversidades. Já vimos algumas adversidades vivenciadas por Abraão, por José, por Moisés, por Josué. E hoje nós estaremos tirando lições práticas para a nossa vida através da vida de Davi. E estaremos lendo 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, verso 45, e assim lendo o texto, orando e vendo então quando a adversidade é grande, é gigante, através desse texto. A palavra de Deus nos diz o seguinte, 1 Samuel 17, 45. E Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Deus amado, nós te louvamos, te adoramos, exaltamos o teu santo nome e pedimos que o Senhor fale através de nós e que esta lição, ó Deus, possa falar aos corações dos queridos amigos e nós possamos, Senhor Deus, estar sendo fortalecido pelo Senhor e vencendo as nossas adversidades, que mesmo que elas sejam grandes ou gigantes, nós confiamos no Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, Davi, quando a adversidade é gigante, nós sabemos, irmãos queridos, que na vida nós enfrentamos todos os dias lutas, problemas, adversidades, e muitas delas aos nossos olhos parecem gigantes, parecem sem solução. Elas podem nos cercar por dias, por meses ou até anos, tirando o nosso sono, a nossa alegria e também a nossa paz. Gigantes que nos amedrontam, levando-nos ao desânimo, ao medo, à insegurança, angústia e chegando até a ansiedade, insistindo em nos desafiar a uma espécie de duelo existencial. A palavra de Deus relata diversas histórias que nos mostram como agir diante deste cenário. Encontramos, por exemplo, o livro de Números, capítulo 13, quando os espias que se apavoraram e desistiram da conquista da terra, pois ali viram gigantes. Logo se autoclassificaram como pequenas, insignificantes e incapazes de superar aquelas adversidades ali impostas. Outro exemplo, porém, nos mostra um comportamento diferente, em que não houve medo nem fuga. No texto de 1 Samuel, capítulo 17, encontramos Davi. Davi é um dos personagens mais notáveis do Antigo Testamento. O grande diferencial desse jovem foi o de não ter se acovardado, não ter se concentrado no tamanho do gigante, mas sim confiado confiado sua vida ao poder do Senhor dos Exércitos. Muitas vezes em nossa caminhada acontece muitas coisas que nos leva a um grande medo. No entanto, devemos, assim como Davi, estar colocando a vida nas mãos de Deus. O primeiro entendimento, o primeiro ponto para o nosso entendimento do texto é o grande desafio de confiar no Senhor. Hoje desafio as tropas de Israel. Foi o que o gigante fez. Golias zombou, ameaçou, tentou desestruturar psicologicamente o exército de Israel. Ele era soldado filisteu e por isso se achava que podia, pelo seu tamanho, pela sua estatura, podia estar zombando do povo de Deus. Era considerado gigante por ter quase 3 metros de altura, usava um capacete de bronze e sua armadura pesava quase 60 quilos. Os gigantes que nos afligem
também fazem o mesmo. Eles nos provocam, apontam nossas fragilidades e assim tentam nos tornar cada vez mais vulneráveis. O gigante Golias tentava a cada zombaria bloquear a percepção que os israelitas tinham de Deus. De igual modo, o gigante em nós invade a nossa mente através de pensamentos, nos fazendo perder essa conexão com Deus, roubando a nossa paz e esperança, dando-nos a sensação de que estamos sozinhos. Davi, porém, um simples pastor beduíno, jovem, mas moço de seus irmãos, surgem com pedrinhas e uma funda. Nós sabemos, o duelo não é vencido quando Golias cai no chão ao ser atingido pela pequena pedra, e sim por armas espirituais e genuína confiança em Deus. Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Davi reconheceu que aquele filisteu afrontava o Deus vivo, que aquela palavra era espiritual. Por isso ele fez essa declaração: você vem contra mim com espada, com dardos, com lança, mas eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. Davi confiava em Deus. Davi sabia que podia, em nome do Deus vivo, em nome do Deus dos Exércitos, enfrentar aquele gigante, porque Davi pôde depositar toda a sua vida no Senhor. Podemos aprender 3 lições importantes aqui. Davi não se considerou autossuficiente, ele foi dependente de Deus. Encorajou o povo, mostrando que o Senhor lutaria por eles. Derrotou Golias não aceitando palavras de derrota, mas provando que havia Deus em Israel. Há um Deus. Por isso nós devemos concentrar a nossa vida em Deus. Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Golias era um entre milhares de outros filisteus. Todos nós temos muitos gigantes, e vez ou outra, um toma posição de destaque. Dia e noite estão ali nos perseguindo com problemas internos e externos. Tudo que vivemos no nosso dia a dia afeta diretamente o nosso físico, a nossa saúde mental e nos confronta espiritualmente. O sofrimento pode atingir essas 3 áreas e muitas vezes não conseguimos ter o discernimento certo para combatê-lo. Precisamos compreender que as adversidades e sofrimentos fazem parte da vida. O próprio Jesus disse que teríamos adversidades, teríamos lutas, teríamos problemas. Não podemos fugir da realidade, mas enfrentá-la com coragem. Davi não se vitimizou, ele reconhecia suas limitações, mas se concentrava em Deus. Assim, não podemos estudar a Bíblia Sagrada como uma espécie de livro de autoajuda. Ela é o livro da verdade, que abre o nosso entendimento para vermos a existência como de fato é e conhecer a Deus e sua ação na história humana. O fato de conhecer a Deus, porém, não nos impede de passar por momentos difíceis, de sentir dor, de sofrer. Todavia, nos ensina a passar por eles, sabendo que Deus está conosco. A própria palavra declara no Salmo número 23, verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A presença, eu costumo dizer, meus queridos irmãos, que a presença de Deus faz
toda a diferença na vida. Deus tem propósitos e promessas, por isso é preciso confiar nele. Depois deste duelo, Davi passou por outras situações: angústia, medo, culpa, tristeza, raiva, os quais tentavam paralisá-lo. Assim também é conosco. Identifique os gigantes que assombram você e encare-os, revestido da coragem e da verdade que vem como fruto de analisá-los à luz da palavra do nosso todo-poderoso Deus. Além de alcançar e entender que há sim grandes desafios, há gigantes, confiando no Senhor, concentrando em Deus, a nossa vida em Deus, precisamos acreditar no triunfo da fé, acreditar no triunfo da fé. 1 João capítulo 5, versos 4 e 5, a Bíblia declara: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Davi, o jovem pastor de ovelhas, conhecia os perigos do campo, enfrentando ursos e leões para proteger seu rebanho. Ele conhecia Deus e era conhecido por Deus, e isso bastava. Por isso, diante daquele homem tão grande em estatura, mesmo sem ainda ser soldado de Israel, Davi estava pronto para o duelo. Conhecer a Deus é o mais importante para enfrentar as adversidades do dia a dia, pois é necessário, para enfrentá-las em condições de vencer, usar as armaduras espirituais. Nós podemos verificar esta realidade em Efésios capítulo 6, versos de 10 a 17, encontramos as armas que precisamos para nos revestir, pois a nossa luta não é contra o sangue, a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra pessoas, mas a nossa luta é uma luta espiritual. E Davi venceu aquele gigante, e nós podemos vencer também. Quando nos concentramos no gigante, tropeçamos e caímos, como aconteceu com os 10 espias em Números 13. E as consequências são altamente danosas. Ao invés disso, devemos ser como Davi, mantendo o foco em Deus, que é maior que qualquer problema, por mais gigantesco que seja ou pareça ser. Nós precisamos confiar no Senhor. É como diz a famosa e anônima frase: não diga a Deus o tamanho do seu problema, diga o seu problema, o tamanho do seu Deus. Nosso desafio hoje, meus queridos, é manter o foco no autor da nossa fé, Jesus. A Bíblia Sagrada nos diz que a fé vem pelo ouvir a palavra, é através da palavra. Portanto, para nos concentrarmos em Deus, precisamos conhecê-lo através da oração, estudo da palavra, buscando poder e sabedoria vindos dele para vencer os problemas, não importando o seu tamanho. O gigante tenta nos paralisar, nos levar à desistência e ao cansaço físico, mental e espiritual, mas o Senhor nos encoraja a enfrentá-lo e vencê-lo por meio da nossa fé. Assim como Davi, não deixe o medo vencer você, nem mesmo pensamentos autodestrutivos e pessimistas desanimarem você. Nós temos pelo menos um Golias, quando não são vários que assombram nossas vidas. Porém, não esqueça que o Senhor dos Exércitos está conosco e Ele nos dará a vitória. Para pensar e agir, as adversidades e crises são inevitáveis. Por isso, é indispensável termos em mente as seguintes convicções: temos enfrentado gigantes nunca vistos por nós, como por exemplo essa pandemia Covid-19. Todavia, Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Os contextos históricos mudam, mas não o nosso Deus. Ele é o mesmo que agiu naquele tempo, é o mesmo que pode agir nesse tempo. Assim como Davi, é preciso fazer a escolha de enfrentar ou fugir. Não dê ouvidos à voz do gigante, pois ele tenta tirar a sua alegria e paz, provocar insônia e pensamentos depressivos.
Os problemas parecem enormes quando prestamos mais atenção neles. Concentre-se em ouvir a voz de Deus. Feito isso, encare o gigante. Fugir jamais. Devemos confiar em Deus. Cuide da sua saúde física, da sua saúde mental e, antes de tudo, da sua saúde espiritual. Afinal, a força exterior depende totalmente da plenitude interior. Nosso corpo precisa de alimentos e exercícios. Nossa mente precisa de pensamentos esperançosos e positivos. E nossa vida espiritual precisa estar revestida de Deus. Cada item da armadura de Deus, de acordo com Efésios 6, é uma virtude que somente é plena em Deus. Entenda, a armadura é de Deus, porque Ele mesmo usa em cada um de nós. E nós devemos estar colocando a nossa vida nas mãos de Deus. E ela a replicou para nós a usarmos. Nós devemos estar nos revestindo da armadura de Deus. Você talvez seja pequeno, nem insignificante. Segundo Deus, você é o escolhido dele para vencer todo e qualquer desafio. É só depender dele. Não importa o tamanho do gigante que venha em sua direção. Você tendo a confiança em Deus, você concentrando focando em Deus a sua vida, acreditando no triunfo pela fé, você pode continuar a sua caminhada, que você é mais que vencedor. Somos mais que vencedores e por isso nós precisamos estar descansando no Senhor. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Amém.